no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 1 ao verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu, dizendo a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Irmãos, eu quero nessa noite usar aqui como um tema, para essa mensagem, para nós refletirmos naquilo que o Espírito Santo irá falar ao nosso coração. É sobre a bondade de Deus versus méritos humanos. Nós nos deparamos aqui nessa parábola a qual Jesus vem trazendo aqui ao povo, um ensinamento a qual ele traz do reino celestial, do reino dos céus. E para nós entendermos aquilo que Jesus está dizendo, é necessário nós analisarmos aqui a situação que o povo estava passando ali naquele exato momento. Jesus ele estava sentado ali à beira do mar, observando ali os pescadores que estavam chegando, e ele começa então a observar, a analisar a maneira que eles estavam ali lavando as redes, consertando as suas redes. E aí de repente aproxima diante de Jesus um jovem, e a Bíblia diz que aquele jovem prostrou ali aos pés de Jesus e fez uma pergunta para Jesus: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então traz ali algumas colocações, Jesus fala para ele: olha, você tem que observar os mandamentos, amarás a Deus sobre todas as coisas, não matarás, Aí ele pega e fala assim para Jesus: mas mestre, isso daí eu já faço. Olha o mérito humano, isso eu já faço. E aí então Jesus fala assim: olha, se você quer ser diferente no reino dos céus, se você quer fazer a diferença, então
vende tudo que você tem, reparte com os pobres, né? E assim você terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. E aí então aquele jovem abaixou a sua cabeça, ficou triste. A Bíblia diz assim que ele era ali dono de muitas riquezas, né? E ele então não aceitou aquela proposta que Jesus havia feito. A bondade de Deus: vende tudo e reparte aos pobres. Então sempre vai haver, amados, um conflito entre a bondade de Deus e os méritos humanos. E aí Jesus então, ele, olhando ali para os pescadores, né, eu imagino assim, ele pegou ali uma das agulhas que os pescadores estavam ali consertando as suas redes. Ele pegou ali uma corda do navio, uma corda grossa que chama camelo, e ali então ele fez uma comparação para as pessoas. Aí ele disse assim: olha, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Aí Pedro, mais do que depressa, né, ele fala assim: mas Senhor, então quem será salvo? Porque aquilo era impossível, né? Aquela corda grossona passar no fundo daquela agulha. E aí Pedro falou assim: então, Jesus, é impossível as pessoas irem para o reino dos céus. Aí fala: sendo assim, quem será salvo? E aí Jesus, ele deixa bem claro, irmãos, dizendo assim para Pedro: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E aí Pedro, né, então ele faz ali uma outra colocação para Jesus. Ele disse assim para Jesus: mas mestre, nós temos deixado tudo, né, e te seguimos, o que será de nós? E aí Jesus então fala para Pedro: olha, em verdade eu vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então veja que no momento em que Pedro pergunta para Jesus: Senhor, olha, nós deixamos tudo e te seguimos, nós vemos aí, amados, um mérito humano. E aqui nós vemos então na resposta de Jesus a bondade de Deus. Olha, vocês vão ter ali um trono, cada um de vocês, para julgar, né, as 12 tribos de Israel. E aí Jesus então, vendo ali a situação que ficou na mente, no coração daquele povo, ele traz aqui essa parábola, né, para explicar melhor aquilo que estava acontecendo. E para nós entendermos, amados, o que Jesus está falando nessa passagem, é necessário nós nos aprofundarmos dentro desse texto aqui e buscar para a nossa vida algum conhecimento, para que nós possamos colocar em prática, porque não basta só você ouvir, não basta só você ter conhecimento, é necessário você praticar. Aí Jesus vem dizendo: olha, o reino dos céus é semelhante ao dono da casa, que saiu de madrugadinha para assalariar trabalhadores. E aí então ele vem trazendo ali, olha, de madrugada ele contratou algum grupo que estava na praça ali da cidade, e no contrato estava ali o valor de 1 denário por dia. Depois ele saiu mais tarde, por volta das 9 horas, terceira hora, e ele contratou mais um grupo, né? Só que aí, amados, a Bíblia, você pode analisar aí que a Bíblia não vem dizendo que Jesus, que o dono da casa, falou o valor que ele ia pagar para aquele povo. Ele disse assim: ó, pagarei o que for justo. Para o primeiro grupo, o dono da casa estipulou ali um valor.
Para o segundo grupo, ele já falou: olha, pagarei o que for justo. Aí depois, quando é meio-dia, 3 horas, ele contrata mais um grupo. E às 5 horas da tarde, ele passando ali pela praça, tinha lá mais um grupinho que estava ali desocupado. Ele contrata aquele grupo também para ir trabalhar na sua vinha. O que nós entendemos, o que nós podemos tirar de proveito nessa palavra para a nossa vida, irmãos? Eu falei aqui sobre a bondade de Deus, versus os méritos humanos. Muitas vezes nós queremos agir pelos nossos méritos, nós queremos sermos valorizados, reconhecidos, queremos ser engrandecidos, queremos destacar, queremos que as pessoas reconheçam aquilo que nós fazemos. Só que para você ser abençoado por Deus, basta somente você segui-lo. Enquanto o homem luta pelo seu reconhecimento, Deus, Ele abençoa a cada um de nós. Amém? E Jesus aqui nesse texto, Ele traz aí uma colocação que aos nossos olhos parece assim um pouco meio estranho. E até na nossa vida real também, na realidade, no nosso dia a dia, a colocação que Jesus faz aqui, fica até difícil de nós praticarmos. Não tem como, não tem. No nosso dia a dia, a colocação que Jesus faz aqui não tem como nós praticarmos. Ele fala assim, por 2 vezes, Jesus faz essa colocação: os últimos serão os primeiros. Aí no capítulo 19, versículo de número 30, Jesus vem falando sobre isso daí, porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Depois você vê lá no capítulo 20, verso 16, ele vem também dizendo: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Por que Jesus faz essa colocação, amados? É algo muito importante. De tão importante Jesus cita ela 2 vezes. Só que hoje, no nosso dia a dia, não tem como nós praticarmos essa palavra. Não tem como, porque nós vivemos aí em um mundo a qual é dominado pelo mérito humano. E eu vou explicar para você. Você levanta 4 horas da manhã e vai lá na fila do postinho, lá no NAI, tentar marcar uma consulta. E aí você fica ali das 4 horas da manhã até 7 horas, a hora que abre ali o postinho. Aí de repente chega lá umas 2 ou 3 pessoas, 7 horas da manhã, para consultar também, e a enfermeira passa aquelas pessoas na tua frente. O que você vai fazer? Quero que você lembre que você é crente. Você está ali desde as 4 horas da manhã e passou 3 na tua frente. O que você vai fazer? Vai ficar quietinho? Está vendo? Essa palavra que Jesus está falando aqui, irmãos, confronta totalmente o nosso dia a dia. Não tem como colocarmos em prática isso. Porque nós vivemos em um mundo onde o que prevalece é o mérito humano. Aquele que chega primeiro é servido primeiro. Aquele que trabalha mais, ganha mais. Não é assim que nós vivemos? É assim, irmãos. Se você chega primeiro, você é servido primeiro. Se você trabalha aí de sol a sol, você vai ganhar mais do que aquele que trabalha 2, 3 horas. Aí Jesus vem falando: olha, os últimos serão os primeiros. Em que sentido Jesus está dizendo isso, irmãos? Em que sentido Jesus vem trazendo essa colocação? Olha o significado dessa palavra, o porquê Jesus diz que os últimos serão os primeiros. Jesus está dizendo aqui que Ele pode mudar a ordem das coisas.
É nesse sentido que Jesus está dizendo: os últimos serão os primeiros. Ele pode mudar a ordem das coisas na tua vida. Jesus, ele pode mudar tudo aquilo que está na tua vida. Ele tem o poder para isso daí. Não é no sentido físico, né? Hoje, no mundo que nós vivemos, a qual o que estabelece, o que prevalece é o mérito humano. Nós vivemos aí um mundo de senha. Você chega em um determinado lugar, você chega no banco, você chega na farmácia, você chega no supermercado, você chega no açougue, onde quer que você chegue tem ali a senha. Porque é o mundo a qual nós vivemos, onde o que prevalece é o mérito. Aquele que chega primeiro é servido primeiro. Mas na vida espiritual, Jesus, ele tem o poder para mudar todo o sentido. É isso que ele quer dizer aqui para os discípulos, amados. É isso que ele está dizendo aqui para as pessoas. A razão dessa palavra, a razão de Jesus dizer que os últimos serão os primeiros, vem falando aí sobre a bondade de Deus confrontando com o mérito humano. A bondade de Deus tratando aí com as nossas vidas a respeito do mérito humano. Olha só, a razão dessas palavras é que Deus não trata na base dos nossos méritos, mas sim pela sua bondade. E isso daí nós encontramos no versículo 13 ao 15 do texto que nós lemos. Deus, ele não vai fazer conforme os nossos méritos, ele vai fazer conforme a vontade dele. Então, irmãos, não é o teu mérito que vai fazer você receber um favor de Deus. Olha a pergunta que Pedro faz para Jesus: Mestre, nós temos deixado tudo e te seguimos, o que será de nós? E aí Jesus vem falando para ele: o que vai ser de vocês é a vontade de Deus, não o que vocês deixaram. Hoje tem muitos crentes vindo para a igreja, abandonando a sua velha vida, abandonando o pecado, renunciando tudo em troca de alguma coisa de Deus. Irmãos, a única coisa que Deus quer é que você o adore. A única coisa que Deus quer é que você o sirva de todo o teu coração. Por isso Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A única coisa que você tem que fazer é buscar a Deus, é servir a Deus. Olha o que diz o versículo de número 13 do texto que nós lemos. Mas o proprietário respondeu dizendo a algum deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Olha, o que prevalece é a vontade de Deus, não foi o tempo que o camarada trabalhou ali, foi a vontade do dono da vinha. E assim também é a nossa vida, irmãos. Deus vai abençoar você, não é pelo tempo que você tem de igreja, não é pelo tempo que você tem de conversão. Deus vai abençoar você é pela vontade dele. E às vezes a gente fica nessa daí: eu vou fazer, por isso eu não gosto, irmãos, desse negócio de ficar fazendo campanha disso, campanha daquilo outro. Eu não gosto disso, porque muitas vezes o que prevalece é o mérito humano. Aí a pessoa vem, recebe uma graça, vem testemunhar aqui: eu fiz a campanha tal, olha, eu jejuei tantos dias, eu me coloquei de oração toda madrugada e Deus me deu a bênção. O mérito humano. Deus quer te abençoar, o maior prazer dele é te abençoar. A única coisa que Deus quer é que você o sirva.
é que você o siga. É a única coisa que Deus quer de você. Nós vivemos aí, amados, em um sistema, né, que às vezes as coisas nos magoa, nos chateia. Nós vivemos aí um tempo em que você às vezes para e começa a perguntar assim: puxa vida, faz tanto tempo que eu tenho servido a Deus, que eu tenho buscado a Deus e nada tem acontecido, nada tem mudado. Quando nós trabalhamos para Deus, irmãos, às vezes nós chegamos até a perguntar o seguinte: olha, eu estou indo na igreja, o que eu estou ganhando com isso? Eu estou indo na igreja, outras pessoas estão sendo abençoadas e eu não. E aí então nós caímos naquela tentação de às vezes dizer assim: Deus, isso é injusto comigo. E aí então começamos a o quê? A analisar as pessoas, começamos a observar as pessoas. Olha, fulano faz isso, faz aquilo outro, e ele é abençoado. Aqueles que são firmes na igreja, amados, às vezes caem na tentação desses primeiros contratados aqui dessa parábola de Jesus. Os primeiros trabalhando ali o dia inteiro na perspectiva do 1 denário. Eles não olharam a turma que foi chegando. Eles pensavam o quê? Num denário. E às vezes tem muitos crentes também nessa mesma situação. Faz muito tempo que está na igreja, e aí de repente ela começa a ver um sendo abençoado, outro sendo abençoado. Um chega agora, né, e já é abençoado, o outro chega depois, já é abençoado, e ela está ali, nada acontece. E aí então ela começa a questionar a Deus, né? Senhor, isso não é justo. E a pessoa ainda briga, né? Teimosa ali, isso não é justo, Deus, não é justo, eu não aceito isso. A mesma situação dos homens aqui, ó. Chegaram diante do Senhor na hora do pagamento. Interessante, amados, que nós podemos observar da seguinte forma: o dono da casa falou assim para o administrador dele: você vai pagar do último para o primeiro. Agora imagine aqueles que trabalharam ali o dia todo, quando vê aquele que trabalhou só uma hora receber 1 denário. Ele deve ter pensado assim: opa, vai ter um aumento aí, né? O patrão contratou comigo 1 denário, e esse que trabalhou uma hora só recebeu 1 denário. Eu que trabalhei o dia inteiro, então vou sair com o bolso cheio daqui. Embora, segundo estudiosos, né, da palavra de Deus, alguns comentaristas bíblicos dizem que 1 denário que tinha combinado aqui era um valor já acima do valor da diária, já era um valor ali bem remunerado. E aí então, aí eles naquela expectativa: a hora que chegar a minha vez, o meu salário vai ser bom, vai ser maior, né? E quando chega a vez dele, que ele recebe um salário, 1 denário só, ele fica irado. Senhor, isso não é justo. Trabalhei o dia inteiro na fadiga do sol quente aqui, e aquele que trabalhou só 1 hora recebe igual eu. Irmãos, quantas pessoas não estão dizendo isso para Deus? Quantas pessoas não estão dizendo que Deus não é justo? Porque não querem a bondade de Deus para com o próximo. Quer a bondade de Deus só para com ela e não para com o próximo. Quantas pessoas estão perguntando a si mesmo: o que eu vou ganhar com isso? Outros então fazem a mesma pergunta da seguinte maneira: qual é a recompensa
pelo meu comprometimento com as coisas de Deus. E aí sabe o que acontece, irmãos? A pessoa não trabalha, a pessoa fica parada. Olha, a gente ouve muitos comentários, quando você vai conversar com uma pessoa que teve aí um feriado prolongado, a conversa que a gente ouve é o seguinte: nossa, ficar à toa cansa mais do que trabalhar. Já ouviram esse tipo de conversa? Esse tipo de comentário? Ficar à toa cansa mais do que trabalhar. Vamos trazer para a nossa vida espiritual isso? Quantas pessoas estão desistindo das coisas de Deus? Quantas pessoas já estão dizendo assim: olha, eu já estou desanimado com a igreja, já estou desanimado com as coisas de Deus, já estou desanimado com o meu ministério. Sabe por que a pessoa pensa assim, irmãos? É isso mesmo, porque ela não trabalha, ela não faz nada para Deus. E a partir do momento em que você começa a deixar de fazer para Deus, você começa a sentir o cansaço espiritual na tua vida. Enquanto você está ali naquele fervor, naquele ardor, você faz uma coisa, você faz outra, você está ali naquele pique todo, você está animado, você tem disposição, você quer trabalhar, você quer chegar na igreja, quer limpar a igreja, você quer fazer a abertura do culto, quer cantar louvor, quer pregar, quer fazer o encerramento do culto, você está ali a todo vapor, porque está trabalhando. Mas a partir do momento em que você para de fazer, você perde até a coragem de vir para a igreja. Porque bateu o cansaço. Então é importante, amados, você entender que o que tem que prevalecer é a bondade de Deus na nossa vida. Você não pode ser como esses primeiros trabalhadores aqui. Eles não aceitaram a bondade do dono da casa sobre aqueles que trabalharam por último. Eles visaram só o que? O mérito deles. Trabalhei o dia todo, eu tenho direito. Irmãos, quando nós pensamos assim na nossa vida espiritual, quando nós voltamos esse pensamento para as coisas de Deus, nós vamos desanimar de servir ao Senhor. Nós vamos começar a pensar que Deus é injusto. Deus, Ele não trabalha com esse sistema, irmãos. Ele trabalha com a bondade. Ele não dá aquilo que nós merecemos. Ele dá muito mais do que aquilo que nós merecemos. Amém? A bondade de Deus é isso. Ele dá muito mais. Olha para você ver. Vamos fazer uma continha aqui, uma matemática rapidinho. Suponhamos assim que o dono daquela seara contratou ali o valor de R$120 a diária dos trabalhadores. O correto então seria o que? 10 reais por hora. Os primeiros que trabalharam ali o dia todo receberia os 120. Aquele que trabalhou só uma hora receberia 10 reais. Só que o que eu disse para você, Deus, Ele dá muito mais do que nós merecemos. Baseado nos comentaristas que dizem que o 1 denário que o dono da casa pagou, contratou ali, já era um valor acima, do que era pago. Nós podemos entender que Deus, Ele dá muito mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós esperamos, do que aquilo que nós sonhamos, do que aquilo que nós desejamos. Deus, Ele te dá muito mais do que você pensa. A atitude dos primeiros trabalhadores ali, amados, mostra o porquê que eles estavam desempregados. Mostra o porquê eles estavam sem serviço. Porque a atitude deles era o quê? Uma atitude de revolta. Eles ficavam revoltados.
o crente, quando ele é revoltado, ele é um crente que não é abençoado, ele deixa de receber a bênção de Deus. Este é o motivo, que talvez muitas pessoas estejam aí desanimadas, como eu disse para você, desanimados com as coisas de Deus, porque não estão trabalhando, não estão fazendo a obra do Senhor. E aí começa então a vir o desânimo, começa a vir a tristeza, começa a vir as enfermidades, os problemas, porque a pessoa está estacionada, não trabalha para Deus. Quando os trabalhadores, ou quando você trabalha na obra de Deus, irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo para você. Quando você trabalha para Deus, você deixa de ser uma pessoa insignificante, e a tua vida passa a ter um significado. As pessoas que estão estacionadas, que não estão trabalhando, não querem fazer nada para Deus, elas começam a ser pessoas insignificantes, não têm valor. Agora, no momento em que você começa a trabalhar, aí então a tua vida passa a ter um valor. Aqui nessa parábola nós entendemos o seguinte: quando o dono da casa foi ali afrontado, acusado ali de injusto, ele se defendeu. Ele falou: olha, eu não agi de injustiça com vocês, eu paguei o combinado. E eu quero dizer para você também, irmãos, olha, Deus nunca vai ser injusto com você, nunca. Deus nunca vai agir de uma forma injusta. Talvez você tenha dito: Deus, mas eu não aceito isso que está acontecendo, isso não é justo. Irmãos, revê melhor a tua visão espiritual, viu? Porque Deus, Ele não é injusto. Quando você serve a Cristo, você não trabalha por salário, você trabalha por recompensa. A recompensa vem de Deus, a recompensa é a bondade de Deus. Os méritos humanos requerem salário, mas aquele que serve a Cristo, aquele que trabalha para Cristo, ele trabalha por recompensa, pela bondade de Deus na vida dele. Amém? Agora, tudo isso daí Jesus estava explicando para Pedro. Olha, Pedro, o reino dos céus é assim, filho. Deus trabalha dessa maneira. Deus não está olhando para aquilo que você deixou, para aquilo que você largou. Deus está olhando para a bondade dele para com a tua vida. E aí então vem agora, amados, um teste, que nós devemos passar por esse teste aqui, para ver se nós estamos dependendo da bondade de Deus, ou vivendo nos nossos méritos humanos e exigindo as coisas de Deus. E que teste é esse? Olha só, o teste não é como você reage quando você recebe a bondade de Deus. Todos nós queremos, quem não fica feliz em receber uma bênção de Deus? Todos nós. Só que o teste espiritual, amados, não está em quando você recebe a bondade de Deus, está em quando o teu irmãozinho recebe a bondade de Deus. Qual é a tua reação diante disso? Qual é a tua reação quando o teu irmãozinho está prosperando, está sendo abençoado, tudo está dando certo para ele,
Qual é a tua reação quando você vê o teu irmãozinho sendo ali revestido das bênçãos de Deus e você às vezes sofrendo? Qual é a tua reação? Você vai chamar Deus de injusto? Ou você vai glorificar a Deus? O teste espiritual que nós passamos está nisso daí, né? E às vezes nós queremos o quê? Brigar com Deus. Não é justo, Deus, eu não aceito isso, somos reprovados. Mas se o teu irmãozinho está sendo abençoado, se alegre com ele, glorifique a Deus junto com ele. Aquilo que eu sempre falo para vocês, irmãos, a minha maior alegria, né, é quando eu vejo alguém vir aqui à frente, testemunhar aquilo que Deus está fazendo na vida dele, aquilo que Deus está dando para aquela pessoa. É a minha maior alegria. Eu me compartilho daquela alegria, daquela bênção, eu me sinto parte daquela bênção, porque eu estou vendo o meu irmãozinho sendo abençoado, o meu irmãozinho desfrutando da glória de Deus, das bênçãos de Deus. E é essa reação que nós temos que ter. Não é chegar diante de Deus e dizer: Deus, tu é injusto, porque Ele está sendo abençoado e eu não. Olha, eu prego a palavra, eu não falto dos cultos, Deus, o meu dia é o dia inteirinho preparando a palavra, agora Ele é abençoado. Isso é mérito humano. Nós precisamos passar no teste da bondade de Deus, irmãos. É nos alegrar quando o nosso irmãozinho é abençoado. Tem crente que fica irritado com a alegria do outro. Tem pessoas que ficam irritadas quando vê o irmãozinho alegre. Os trabalhadores estavam ali felizes, porque eles estavam focados no dinheirinho que eles iam receber. E foi só começar o pagamento ali, e a hora que chegou na vez deles, eles ficaram bravos. Foi só começar o pagamento, deu a vez deles, ficaram irados, porque o outro recebeu o mesmo valor e trabalhou menos. Quantas pessoas assim você conhece? Quantas pessoas você vê aí, reclamando, esbravejando, bravo com Deus porque outra pessoa foi abençoada? Os primeiros trabalhadores questionaram o dono da vinha, chamando ele de injusto. Mas você precisa ser aprovado nas bênçãos de Deus, amém? Agora, um outro ponto aqui que é importante nós frisarmos. Veja que Jesus, quando ele fala para Pedro, e vem aqui trazendo essa parábola, ele diz assim: Pedro, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O dono da vinha pagou o devido valor a todos, igualmente, sem diferença nenhuma. O que Jesus está querendo ensinar, amados, com essa passagem de o dono da vinha pagar o mesmo valor a todos. O que tem a ver essa palavra com a nossa vida? Eu entendo da seguinte maneira, irmãos. Jesus falou assim para Pedro: olha, vocês vão estar sentados diante do trono. Qual foram ali os primeiros? Os primeiros a seguir Jesus? Foram os discípulos. E eu entendo nessa palavra aqui, amados, que o mesmo direito, a mesma bênção que os discípulos terão, você também terá. Porque você pode ser um dos últimos. Então, o mesmo lugar que eles estão, que eles estarão, você também estará, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, porque é este lugar que está preparado para mim e para você. Eu entendo dessa forma essa passagem.
Agora, nós, irmãos, temos que nos alegrar com a bondade de Deus das nossas vidas. Se você está passando por luta, por problema, não fique falando que Deus é injusto, não, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele tem sido bondoso. Olha, Ele tirou você da vida dos desocupados e colocou você em uma seara. Aqueles trabalhadores, se não fosse aquele dono da casa ir lá de manhãzinha, de madrugada, contratá-los para estar na vinha, eles iam passar o dia todo desocupados, e quando chegasse a tarde, não teria um salário para colocar comida na mesa. E mesmo assim eles questionaram o dono da seara. E o mesmo aconteceu com a tua vida, irmãos. Você estava em meio aos desocupados lá fora, e Deus te tirou do meio deles e te colocou para trabalhar na seara dele. Então desfrute da bondade de Deus, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Você não pode sentir que Deus é injusto. Isso acontece só quando comparamos, o tratamento de Deus para comigo com os outros. Quando eu começo a comparar a maneira que Deus me trata e a maneira que Deus trata as outras pessoas, eu começo a ter problema, eu começo a achar que Deus é injusto. Então nós não podemos agir dessa maneira. Você tem que aceitar a bondade de Deus para você, aquilo que está acontecendo, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está trabalhando, você tem que aceitar. Você não tem que ficar olhando para aquilo que Deus está fazendo na vida do teu irmãozinho, porque a partir do momento em que você começa a fazer isso, começa a gerar inveja no teu coração, e aí então essa inveja começa a corroer a tua alma, a ponto de você querer abandonar tudo, brigar com Deus, largar das coisas de Deus, desistir da igreja. Então você não pode olhar dessa maneira. Como os fariseus se perturbaram ali quando Jesus abençoava os pecadores, muitos crentes hoje também se perturbam quando Deus abençoa o irmãozinho, porque ele está olhando os méritos dele. Ah, Deus, eu não falto de um culto, agora o irmãozinho lá vai 2, 3 cultos só por mês, e o Senhor está abençoando a vida dele, eu que estou lá todo dia, não estou sendo abençoado. O Senhor é injusto. A pessoa está olhando o quê? Para o mérito humano e não para a bondade de Deus. Então aprenda, irmãos, aprenda a andar na bondade de Deus e se alegrar com as bênçãos de Deus na vida do teu irmão, porque as bênçãos que estão vindo sobre a vida do teu irmão virão também sobre você. A Bíblia diz assim, que o mesmo sol nasce tanto para o justo como para o injusto, a mesma chuva cai tanto para o justo como para o injusto, e a mesma bênção que está descendo, que está caindo sobre a vida do teu irmão, virá também sobre a tua vida, a partir do momento em que você deixar de olhar para o teu mérito humano e começar a olhar para a bondade de Deus e ser aprovado na bondade de Deus. Aí então as bênçãos virão até você. Mas enquanto você estiver olhando para o teu irmãozinho sendo abençoado, e você ficar ali com o teu coração travado, endurecido, Deus é injusto, Deus é injusto, Deus é injusto, você nunca vai ser abençoado. Nesta parábola, Jesus está fazendo este ensinamento para os discípulos. E hoje, o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração, para que você saia daqui tendo o conhecimento da bondade de Deus e ser aprovado na bondade de Deus, se alegrando juntamente com o teu irmão. Amém?